Vamos então ler aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que eu o detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então, na oportunidade, eu falei sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e fiz a primeira afirmativa dizendo que esse é o ensino apostólico. Vejam aí, versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema foi ensinado pelos apóstolos. Na segunda afirmativa, eu falei que esse retorno será para se encontrar com o seu povo. Jesus vem nos ver, Jesus vem se encontrar conosco. Irmãos, nos que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Na terceira afirmativa, nós falamos que a volta de Cristo será distorcida por meio de falsas notícias. Veja aí que Paulo estava advertindo a igreja: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, alguém profetizando, quer por palavra, quer por epístola, alguns escritos falsos, talvez no nome do apóstolo Paulo, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Muitas seitas nos confundem, por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que Jesus veio em 1914. Também os adventistas falam que ele agora está num lugar purificando, algum lugar. Porque eles falaram primeiro que Jesus ia voltar em determinada data. Como não apareceu, eles aí colocaram Jesus lá do templo, né? Então são palavras mentirosas. A gente tem de acreditar na mensagem apostólica. A quarta afirmativa foi que a volta de Cristo será precedida pelo abandono da fé no Evangelho. Então aqui é um sinal muito forte de que Cristo está chegando. É que pessoas que professaram a fé vão abandonar a fé. Por isso aparece aí, ó, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, esses dois pontos são importantes. Vamos dar então continuidade dizendo que a volta de Cristo será precedida pela presença do anticristo. Vamos ler o 3? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus não virá se o anticristo não se manifestar. Um depende do outro, né?
Cristo só manifesta quando se manifestar o anticristo. O anticristo é alguém que vai tentar ocupar o lugar de Jesus como Salvador dos homens. A palavra anti pode ser no lugar de... Por isso que eu estou falando que ele vai se sentar no lugar do Senhor Jesus, vai dizer que ele é o Salvador. E, ao mesmo tempo, ser inimigo de Cristo e de seu povo. Ele é anti, porque ele toma o lugar de Cristo, e ele é anti, porque ele é contra Cristo. Ele vai se opor ao Senhor Jesus Cristo. Vamos atentar, então, para Apocalipse 13. Preste atenção aí, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeças nomes de blasfêmia. Está falando, besta é um termo usado para o anticristo. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então é um lado do anticristo. Ele vai atuar contra Deus. Ainda no versículo 7 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então ele vai poder destruir, em parte, prender crentes, matar crentes, mas não vai conseguir eliminar totalmente a igreja, mas vai ser um grande perseguidor. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então será o imperador do mundo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então ele é um divino, será considerado um ser divino, como os imperadores se arrogavam para si o título divino. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Só quem não vai adorar é aquele que é lavado no sangue precioso do Senhor Jesus. Então, será um homem que receberá poder do diabo para enganar todo aquele que não deu crédito ao evangelho. É um homem que vai receber poder do diabo para enganar os ignorantes. Neste tempo, não teremos liberdade religiosa. Haverá uma paz e prosperidade à base da força e opressão, e a promoção da iniquidade será abundante. Vamos ler o versículo 3? Veja o que ele está revelando sobre o anticristo aí. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É um promotor do pecado, vai promover o pecado. Ao longo do registro bíblico, muitos homens manifestaram o espírito do anticristo, como, por exemplo, o rei Jeroboão, que proibiu o povo de adorar a Deus. Lembra que o reino foi dividido? Quando ele percebeu que o povo ia adorar em Jerusalém, ele disse: vou perder o reino. Vejam então o que diz, primeiro livro dos reis, acompanha aí. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan.
e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então veja a artimanha dele. Ele tirou o coração do povo para Deus, para si ou para os seus ídolos. Os imperadores romanos, de um modo geral, foram um tipo de anticristos, pois se declaravam divinos. O próprio Papa da Igreja Católica Apostólica Romana também faz parte desse espírito que procura ocupar o lugar do Senhor Jesus. Porque quem é que está no lugar de Jesus hoje? Segundo a Igreja Romana, o Papa. Ele não é contra Cristo, né? Ele fala em nome de Jesus. Ele fala em nome de Jesus. Por isso que na nossa confissão de fé diz lá que a besta é o Papa, né? Porque de fato ele está ocupando o lugar do Senhor. O desejo de ser igual a Deus nasceu no coração do diabo e se estendeu ao coração dos dominadores deste século. Vejam, o profeta Isaías fala que não só o diabo desejou ser igual a Deus, mas ele implantou isso no coração dos homens. Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está falando de um rei terreno, mas ao mesmo tempo está falando de Lúcifer que caiu, né? Neste período, o anticristo promoverá a desobediência ao Senhor em grande escala mundial. Vejam o que diz Mateus 24:12. Leiam comigo aí, é texto pequeno. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, as obras da carne terão livre curso na sociedade e a vida santa será motivo de escárnio e perseguição, muito parecido com os dias do dilúvio, antes do dilúvio. O que é que diz? O que é que aconteceu antes do dilúvio cair? Como é que a sociedade estava vivendo? Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, o que precede a volta de Cristo é um aumento significativo do pecado. O aumento do pecado entre os homens sempre precedeu o juízo de Deus. Foi assim nas cidades de Sodoma e Gomorra. Quando a gente examina, quando Deus derrama juízo, geralmente está associado à multiplicação do pecado.
Gênesis 18, vamos prestar atenção aí. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, o Senhor, porque os anjos destruíram, porque o pecado estava intenso. Assim também aconteceu ao reino do norte e o reino do sul, por causa das iniquidades. Por que o reino do norte foi destruído? Por causa do pecado. Por que o reino do sul foi destruído? Por causa do pecado. Diz segundo o livro dos Reis, o registro eu não vou ler todo o capítulo, mas preste atenção que aí nesse capítulo se revela as causas da destruição do reino do norte e reino do sul. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria. E os fez habitar em Ala, junto a Arbó e ao rio Gozã, e na cidade dos Médios. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. E o 19 diz: também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos expoliadores, até que os expulsou da sua presença. O salário do pecado é a morte. Será sempre o espírito do anticristo quando somos aconselhados a desobedecer a Deus para nos enveredarmos ao pecado. Se alguém buzinar no seu ouvido assim, peque, é o espírito do anticristo. Cuidado. É interessante que tem um primo de Aminon. Vejam essa história que a gente precisa prestar atenção com os conselheiros que nós ouvimos. 2 Samuel 13. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, é uma meia-irmã dele, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Naquele tempo já tinha lei que parentes não podiam casar, né? Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Ele seria o que iria substituir o Davi, que ele era o primogênito. Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Aí foi a jogada bandida para abusar da menina. Mas ele recebeu um conselho. Era um conselho maligno. Cuidado, jovens, adolescentes.
Cuidado com o conselho. Faça isso. Não faça, não. Faça o que Deus manda. Cuidado. A desobediência a Deus, obstinada, é evidência de que estamos debaixo da influência do espírito do anticristo. Uma pessoa que não se arrepende do pecado está sob a influência do espírito do anticristo. 1 de João 3, 8. Vamos ler comigo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o pecado não é de Deus. Se somos discípulos de Cristo, devemos andar em novidade de vida. Então agora eu queria enfatizar mais quem é esse anticristo, algumas informações específicas sobre ele. O anticristo se elevará sobre toda divindade real ou imaginária. Lê o versículo 4 aí. Aquele relógio está atrasado, é? Certo. Então vejam que ele vai arrogar para si a divindade. O pecado que caracteriza o anticristo é se declarar divino. Foi esta proposta do diabo para Eva e ela cobiçou esta posição. Lembram? Vamos ver aí Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O rei de Tiro, devido ao seu poder e domínio, assentou-se no coração que era como Deus. O profeta Ezequiel registrou: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Soberba é terrível, cuidado com esse pecado. O propósito do anticristo é ser adorado pela raça humana caída como Deus e Salvador. O ataque difamatório ao que é religioso é um precursor para a implantação de uma única religião que tem como alvo a adoração do anticristo. Irmãos, a religião está sendo zombada no mundo inteiro para cair em descrédito, para que se levante uma outra religião. Apocalipse fala claramente que o anticristo vai se opor a toda divindade. Vejam aí, Apocalipse 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Essa é a segunda besta, que é a besta, o falso profeta. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, o anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra
por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, o anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu. Leiam 15 comigo. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nabucodonosor, lembra da imagem que ele fez? Todo mundo deveria adorar. Irmãos, a consagração popular de ídolos humanos nos vários campos da vida são preparativos para a adoração de um homem como Deus. A gente já vê o comportamento da humanidade. Tem gente que morre e mata por um ídolo, né? Um jogador de futebol, um cantor. Isso já é um coração preparado para receber esse anticristo. O terreno já está preparado para a manifestação do anticristo. Mas não devemos esquecer que todo homem é mortal e voltará ao pó. O anticristo não é Deus, mas apenas um homem com poder e que será destruído no tempo oportuno. Isso ainda não aconteceu porque o Senhor está impedindo-o de se manifestar para que ele apareça em tempo oportuno. Vejam, vamos ler o versículo aí, porque olha o que fala sobre o anticristo. Vamos lá? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Se discute muito quem é que está detendo esse anticristo. Eu vou logo na fonte primária, Deus. Se ele vai usar qualquer instrumento, não interessa. O pessoal de Tessalônica sabia quem era, que Paulo diz assim, eu costumava dizer essas coisas, versículo 6, e agora sabeis que o detém. Então, eles sabiam, nós não sabemos. Mas a gente pode afirmar que Deus é soberano e Deus é que está detendo o anticristo, né? Deus escreve a história dos homens e nações. Ele é quem determina o que vai acontecer e quando isso se realizará. Podemos ilustrar essa verdade por meio da vida de Jó. A gente vê claramente isso na vida de Jó, como é que Deus, de fato, governa o mundo. Vamos ver aí, Jó? Aí perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercar-te concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Por que Satanás não agiu contra Jó? Não pode, porque Deus é que manda em tudo e todos. Vamos ler o 12, leia comigo. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus manda. Deus diz, vá lá e visite fulano de tal com isso, com aquilo. E ele não cometeu erro nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. Nada acontece nesse universo e nem no mundo da realidade invisível sem que o Senhor tenha ordenado. É Deus que manda. Nada acontece, então, nesse universo. A morte de Jesus, por exemplo, é uma maneira, a gente pode perceber na morte de Jesus, que de fato é Deus que comanda tudo. Veja em Atos 2, que fala sobre a morte de Jesus. Pedro falando aos judeus, varões israelitas, atendei estas palavras, Jesus, o Nazareno, aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Presta atenção agora. Por que Jesus morreu? 23, leiam comigo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus entregou Jesus. Deus elaborou o plano para a morte de Jesus. Não aconteceu isso de maneira por acaso, foi uma determinação do Senhor. Mas vejam, não anula a responsabilidade humana. Essa confusão na nossa mente. Vejam, 24. Versículo 23, leiam comigo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Do começo ao fim, Deus está trabalhando. A gente não entende o que está acontecendo com nossa irmã Dilma, não entende o que está acontecendo com o Heitor, mas Deus está trabalhando. Nosso Deus é soberano e tudo faz como lhe apraz. Nada foge ao seu domínio e vontade. Em tudo precisamos reconhecer a mão do Todo-Poderoso. Podemos não compreender, mas Ele está governando o mundo. Quando Deus revelou o sonho do rei Nabucodonosor a Daniel, Daniel louvou, porque ele não só soube o sonho, como a sua interpretação. Aí Daniel diz aí, Daniel 20, leu comigo? Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nosso Deus é totalmente soberano. Deus escreve a história. Deus controla a história. Deus dará desfecho à história. Ainda sobre o anticristo, ainda estou no tempo aqui normal. O anticristo implantará uma rebelião plena contra Deus. Vamos ler o 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando o Senhor Deus autorizar, o anticristo se revelará. Serão dias difíceis, de grande tribulação. Ele reunirá o poder político, poder religioso e a sociedade para caçar e exterminar os que se opõem ao seu reino, e nós seremos os alvos prediletos do antideus. Atos 4, 27 fala que as nações se reuniram para perseguir o ungido do Senhor. Diz assim, que disserte por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, vamos ler? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que é tua mão e o teu propósito predeterminado. Então, propósito divino. Hoje, estamos vivendo em muitos lugares um ataque moderado, mas em alguns países, irmãos nossos estão experimentando a fúria dos seus adversários. Os agentes do anticristo estão em todo o mundo, minando a fé em Deus e preparando o campo para a chegada do homem da iniquidade. Caso não tenhamos aceito o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos capturados por esses falsos mestres. Então hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração.
O anticristo receberá poder de Satanás para tentar se parecer com Deus, para iludir os que habitam na terra, em especial aqueles que não se converteram. Leiam comigo 9. Ora, o iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esses sinais são reais, mas seu objetivo é atrair os homens ao erro e ao pecado. Diante das maravilhas operadas, ele afirmará, por exemplo, que a salvação é universal, que todos os homens serão salvos, mesmo se vivendo na iniquidade. Muitos irão se encantar com essa mensagem, por entender que o evangelho apostólico é radical. Mas não podemos esquecer o ensino do Senhor, que diz por meio de Lucas. Vejam o que o Senhor Jesus ensina na sua palavra. Lucas 9. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Os que irão se perder rejeitarão o verdadeiro evangelho para seguirem a mentira do anticristo. Se não dermos crédito às boas novas de salvação, iremos dar ouvidos à mentira do diabo, como Eva deu. O anticristo será instrumento divino contra os que vivem no pecado e não deram crédito ao evangelho. Sim, o próprio Deus levantará o anticristo para caçar, para buscar os incrédulos. Versículo 11 e 12, comigo. E é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação para darem crédito, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Se deixarmos de ouvir ao Senhor, Ele nos entregará os desejos do nosso coração. Quão terrível é cair na mão de um Deus irado. Falta 5 minutos. O anticristo será destruído na segunda vinda de Cristo. Leiam comigo? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nenhuma arma humana poderá derrubar o anticristo. Enquanto Deus lhe concede autoridade, ele subjugará seus opositores. Mas já está na agenda de Deus, Pai, o dia e a hora em que Jesus se manifestará para destruir definitivamente o anticristo. 2 Tessalonicenses 1,7 diz: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem vencerá a besta e salvará o seu povo das mãos dos seus inimigos. Apocalipse 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos,
congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O anticristo só será destruído na segunda vinda de Cristo. Devemos orar para que Deus envie seu Filho no tempo determinado para destruir o mal. Não devemos esquecer que o anticristo é um homem e o seu governo não passará de 90 anos. Então talvez seja um período grande, né? Um período, tem gente que a princesa, a Elizabeth, a rainha Elizabeth morreu com quantos anos? Né? Tão longo. Ele pode demorar um tempo, mas não vai passar de um século que os homens estão morrendo mais cedo, né? Só por meio da pregação do evangelho podemos salvar os homens do engano do diabo. O anticristo está destinado à destruição. Nós aprendemos pela palavra do Senhor que a consequência do pecado é gravíssima, seja cometido por homens ou por anjos. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É algo que não devemos esquecer. O pecado tem consequências nesta vida e na eternidade. Por causa de nossa transgressão contra o Senhor, no jardim do Éden, pelos nossos pais, nos tornamos escravos da velha natureza, do mundo e do diabo. Efésios 2 diz, leiam comigo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estamos também sujeitos a doenças e morte. Perdemos comunhão com Deus e estamos destinados ao fogo eterno. Mas o anticristo também sofrerá grande penalidade por se passar por Deus e por ter perseguido duramente os santos. Não haverá absolvição para ele, pois fez do pecado sua razão de viver. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Assim também, todos que serão lançados no lago de fogo adotaram como estilo de vida o princípio do anticristo, que é a iniquidade. Concluo, meus irmãos. Irmãos, precisamos estar preparados, porque a qualquer dia que acordarmos, o mundo estará de ponta cabeça. Lembra da Covid? De repente mudou tudo no mundo, né? Se nossa fé está oscilante nesses dias, como vamos sobreviver quando o anticristo aparecer? Vamos nos fortalecer. Estejamos preparados como bons soldados de Cristo. Amém.